No Ministério de Grupos Pequenos da PI-PPG, estamos estudando a série Deuses Falsos, do pastor Timothy Keller. E no estudo dessa semana nós vamos ver como pessoas podem se tornar ídolos nos nossos corações. Nós temos visto a grande busca de sentido de vida no amor. Então nós vemos várias canções, filmes, séries retratando pessoas buscando a felicidade, a razão da sua vida, no romance, no encontro de uma pessoa que vai preencher toda a sua necessidade de vida, de razão da sua vida. E nós vamos ver nesse estudo que isto é transformar pessoas em deuses, mas que são deuses falsos, que não podem dar aquilo que nós buscamos quando as colocamos no lugar de Deus. Você gosta de chocolate? Já pensou pegar o melhor chocolate do mundo e usar para temperar feijão? Algo excepcional, um chocolate que praticamente todos gostam. Mas se nós tentarmos usar para uma finalidade que ele não foi feito, nós estragaremos o feijão, perderemos o chocolate. E é isso que nós fazemos muitas vezes, nós colocamos pessoas que podem ser boas em si, mas quando nós colocamos como deuses nas nossas vidas, nós vamos colocar um peso sobre elas e nós vamos nos frustrar, porque nenhuma pessoa suporta o peso da divindade, de expectativas que somente Deus pode preencher. Nós temos um exemplo fantástico para nos mostrar como um equívoco de colocar pessoas no centro de nossa vida, como a razão da nossa existência, pode trazer grandes frustrações. Para isso nós vamos usar a história de Jacó, de Lia e de Raquel. Jacó era o filho mais novo, mas no determinado momento ele acabou roubando a bênção do filho mais velho, do primogênito, que era Esaú. Então ele enganou seu pai, Isaac, e o seu pai, pensando que era Esaú, acabou dando a bênção da primogenitura para Jacó. E Esaú, quando descobriu isso, ele ficou furioso e tentou matar Jacó. Qual foi a saída? Jacó teve que fugir para uma terra muito distante, para a terra da família de sua mãe, Rebeca. E lá, então, ele foi viver junto com a família do seu tio, Labão. E quando chegou lá, Jacó, com um vazio de vida, naquele momento, ele nunca tivera o amor de seu pai. Seu pai preferia o filho mais velho, Esaú. Ele era o protegido da sua mãe, mas quando ele teve que fugir, então ele perdeu o amor da sua mãe, a proteção da sua mãe. Nunca teve o amor do seu pai. E ao chegar lá junto à família do seu tio Labão, ele se deparou com uma moça belíssima, Raquel. E ele se encantou com a beleza de Raquel. E daí ele se propôs a trabalhar para o seu tio, pai da Raquel, por 7 anos, para poder se casar, ter Raquel como esposa. Labão percebeu toda essa paixão, esse desejo no coração de Jacó e se aproveitou disso. Depois de 7 anos, a gente sabe o que aconteceu. Labão enganou Jacó e ao invés de entregar a sua filha mais nova, Raquel, pelos 7 anos que Jacó trabalhou, ele acabou entregando Lia. E numa festa, já embriagado, Jacó acabou se deitando com Lia, pensando que era Raquel. E no outro dia, quando ele descobriu que de fato Labão tinha entregue a sua filha mais velha, Lia, e não a mais nova, que ele estava apaixonado, ele também ficou furioso, mas não tinha o que fazer. E ele teve que trabalhar outros tantos anos para poder aí sim ter Raquel. Por que Jacó foi tão facilmente enganado? O pastor Timothy Keller fala de forma brilhante ao dizer: porque Jacó tinha uma vida vazia e ele colocou toda a sua expectativa de razão de existência. Quando ele viu aquela linda, bela moça, Raquel, e Jacó pensou: puxa, agora sim, se eu tiver essa mulher, eu encontrarei o sentido da minha vida. Naquele momento, ele não tinha um relacionamento próximo com Deus.
perdeu o relacionamento com a sua família. Então ele tinha um grande anseio, um vazio na sua vida. E ele colocou toda a sua expectativa sobre Raquel. Nós vemos também uma outra pessoa que se frustrou muito ao colocar toda a sua expectativa em um outro ser humano. Foi exatamente Lia. A Bíblia diz que ela não tinha beleza, enquanto Raquel, sua irmã mais nova, era belíssima. Lia não tinha muita beleza. E quando ela se tornou esposa, então, de Jacó, ela sentiu o peso, né, da preferência que Jacó tinha por Raquel. E ela viveu a sua vida, grande parte da sua vida, numa expectativa de conquistar também o amor do seu esposo, Jacó. E como ela tentou isso? Através de filhos, significado uma bênção de Deus, né? E ela, cada vez que ela tinha um filho, ela tinha grande expectativa. Agora sim, Jacó vai me valorizar, eu serei valorizada. Mas teve o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, e não aconteceu isso. E aí sim, quando ela teve o quarto filho, aí houve uma transformação. E o pastor Timothy Keller fala algo muito interessante, que dentre os três, quem inicialmente teve o maior progresso foi exatamente Lia. Porque quando ela teve o quarto filho, que é Judá, ela colocou a sua expectativa não mais em pessoas. Não mencionou seu marido, filhos, mas ela colocou a sua expectativa em Deus. Talvez ela tenha sentido que aquele filho era muito especial. E particularmente quem era o filho? O quarto filho de Lia, Judá. E quem foi Judá? A gente sabe que Jesus, leão da tribo de Judá, da linhagem de Judá, é que nasceu Jesus, que veio o Salvador. Então a esposa, né, que não era preferida, acabou sendo abençoada por Deus, da sua linhagem, né, veio Jesus. Então a gente viu que Lia, ela conseguiu sair daquela escravidão de um Deus falso, de toda a expectativa da sua vida, colocada em Jacó, quando ela redirecionou e reposicionou, e aí colocou assim a expectativa da sua vida em Deus, ela realmente teve um progresso fantástico. E a gente vê essa preferência de Jacó por Raquel, ela acabou influenciando, né, inclusive os seus filhos. Mas a gente vê dentro dos 12 filhos, né, de Jacó, como ele preferia, né, os filhos de Raquel, e particularmente José. E isso causou um grande ciúmes, e vem toda a história de José, que foi vendido e foi para o Egito, mas tudo com providência de Deus, né? Hoje, na nossa sociedade, se fala muito nessa questão da busca do amor, estou apaixonado, e muitas vezes a gente vê que é um amor equivocado, é um amor dessa questão da paixão, de colocarmos pessoas no lugar de Deus, colocando toda a nossa expectativa. E por isso nós vemos, né, inclusive comportamentos hoje, as próprias mulheres buscando uma igualdade, né, com os homens, na busca desenfreada, por exemplo, de relacionamentos, de sexo, e muitas estão se frustrando, exatamente também porque homens, pessoas, não podem suprir a necessidade que temos de um Deus que, de fato, dê a razão de nossa existência. Inclusive também os próprios homens, muitos jovens, muitos homens que estão em busca, né, da razão da sua vida, de relacionamentos um atrás do outro, um rapaz que de repente coloca toda a sua expectativa em, quem sabe, levar uma moça para a cama e depois a descarta e vai em busca de outra. Pessoas vazias, tentando colocar outras pessoas, né, como razão de sua vida, se frustram e frustram também as outras pessoas. O pastor Timothy Keller fala algo muito interessante. Ele cita o exemplo de Sally. Ele diz assim, Sally, que aí ele conheceu, né, essa moça no início do seu ministério, ele diz que Sally teve a infelicidade de nascer belíssima. Por que a infelicidade? Porque desde pequena ela percebeu o poder que a beleza tinha sobre as outras pessoas. E isso a tornou uma escrava. Ela sempre buscava, né, o amor de homens. Ela só se sentia bem quando ela percebia que estava sendo desejada por homens. Mesmo quando depois cresceu, se tornou mulher, e ela se tornou uma escrava do amor, da necessidade de desejo por parte de outros homens. E isso a frustrou tremendamente.
E como é que ela conseguiu sair dessa situação? Quando ela de fato encontrou, né, o Deus verdadeiro, reposicionou sua vida e ela passou a poder fazer escolhas corretas, saudáveis, e passou a entender que ela poderia até se apaixonar por um determinado homem, poderia se encantar por um determinado homem, mas esse homem nunca poderia ser a razão da sua vida. E ela poderia entender que nenhum homem seria perfeito, que nenhum homem preencheria plenamente as necessidades espirituais dela. E a partir disso, então, ela se libertou dessa escravidão e acabou tendo, então, um relacionamento saudável. Encontrou um esposo, né, que pôde ser amada de forma com a expectativa correta e pôde amar. Mas é algo interessante dizer, né? Uma moça belíssima que teve a infelicidade de nascer bela, porque isso acabou se transformando para ela. Não é um problema ser bela, mas quando a pessoa acaba entendendo de forma equivocada e se tornando escrava dessa questão, né, do desejo de outros homens, particularmente, né, como isso pode ser tão prejudicial. E o pastor Timothy Keller fala exatamente isso. Nenhuma relação humana suporta o peso da divindade. Estamos falando na questão do amor romântico, mas também, muitas vezes, nós colocamos outras pessoas, filhos, né, pais, amigos. Se a gente colocar pessoas, né, com a expectativa de que elas vão dar a razão da nossa existência, nós vamos nos frustrar e vamos colocar um peso excessivo sobre essas pessoas. Muitos relacionamentos entre cônjuges, marido e esposa, muitas vezes são destruídos em função dessa grande expectativa. Né? Muitas vezes nós vemos uma questão de ciúme doentio, né? Situações onde não pode imaginar absolutamente viver sem o outro, mas com um sentido de possessão, com um sentido de colocar uma expectativa da razão da vida dela na outra pessoa. E o temor de perder a outra pessoa acaba estragando totalmente o relacionamento, porque exatamente, né, é um relacionamento que foi colocado numa perspectiva inadequada, incorreta, uma expectativa, né, de que essa pessoa vá suprir a razão da nossa existência, se tornando, de fato, um Deus falso. Temos visto, infelizmente, tantos feminicídios, né, onde homens que, de repente, perderam um relacionamento com a namorada, com a esposa, e acabam cometendo um assassinato em função de que eles tinham colocado toda a razão da sua existência naquele relacionamento, naquela pessoa, e eles não suportam imaginar viver sem essa pessoa ou imaginar essa pessoa vivendo num outro relacionamento. Todas as idolatrias escravizam. Quando a gente coloca outras pessoas, né, no lugar de Deus, também nos escravizam. E, portanto, nós precisamos nos libertar disso. Lia descobriu, né, que era Deus que vai preencher. E o que nós temos que entender? Que nós temos, de fato, um noivo verdadeiro. E quem é o noivo verdadeiro? É Jesus, né? O noivo, a igreja, a noiva. E nós temos um noivo verdadeiro. Esse noivo que vai preencher plenamente toda a nossa necessidade de razão de existência, que vai, de fato, nos dar a salvação, que vai nos dar a paz que excede todo entendimento. Esse é o noivo verdadeiro. E enquanto não tivermos a nossa vida, né, entregue nas mãos desse noivo verdadeiro, nós muitas vezes vamos nos frustrar e frustrar os nossos cônjuges quando nós colocamos expectativas, né, pesadas demais sobre a vida dele. E nós vemos que Jesus também é como se fosse uma espécie de filho de Lia, né? Se Lia era considerada sem beleza, era renegada, né? Nós vemos que Jesus, ele também foi um homem que ninguém queria, né? Um homem desprezado, um homem, a própria Bíblia menciona, que não tinha beleza nem formosura, né? E que foi, né, pagou o preço de ser rejeitado, inclusive na cruz, né, que a Bíblia diz que Deus o abandonou por causa do peso dos nossos pecados. Ele sabe o que nós passamos, da nossa carência de significado de vida. Esse é o noivo verdadeiro. E nós precisamos, sim, tirar pessoas da posição de Deus,
do noivo verdadeiro, colocar Jesus, que é o noivo verdadeiro, nessa posição de Deus, de Senhor das nossas vidas, e aí sim nós teremos uma vida plena. Duas pessoas que encontraram o sentido de vida, encontraram a razão de sua existência em Deus, elas podem sim formar um casamento, um relacionamento saudável, sadio, onde um não busca a razão de existência no outro, mas busca, né, ser o instrumento de Deus para a felicidade do outro. Um pensando na felicidade do outro. E os dois vão ser felizes, porque duas pessoas que realmente já têm o sentido de vida, têm um Deus verdadeiro no seu coração, têm um Senhor verdadeiro, essas pessoas estão capacitadas para formarem um novo relacionamento que é de Deus. Né? Não é bom que o homem esteja só. Né? Então a gente sabe, o relacionamento, o amor é de Deus. Mas nós não devemos amar menos os nossos cônjuges. O que nós precisamos nesse estudo é entender que nós precisamos amar mais a Deus. Nós precisamos, de fato, colocar Deus na posição de Deus, de Senhor das nossas vidas, Jesus, para que a gente possa ter um relacionamento saudável com os nossos cônjuges. E nós precisamos nos libertar. Então, temos esse desafio de reposicionar relacionamentos que são bons em si, né? Mas podem se tornar muito ruins quando nós colocamos como deuses. Então, esse é o grande desafio que nós temos no estudo de hoje. Concluindo, a Bela Selle havia respondido à pergunta que todos precisamos encarar para viver de forma correta. Qual a pergunta? A quem posso buscar que seja tão belo para me capacitar a fugir de todos os deuses falsos? Só existe uma resposta para essa questão. Como escreveu o poeta George Herbert, olhando para Jesus na cruz: és meu encanto, minha vida, minha luz, beleza única para mim. C.S. Lewis concluiu: se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo, algo sobrenatural e eterno. Você já descobriu esse amor perfeito? Já entregou sua vida para o noivo perfeito, Jesus, para que você possa reposicionar todos os demais relacionamentos e, de fato, ser feliz e fazer os outros à sua volta felizes? Então, esse é o desafio do estudo de hoje. Que Deus te abençoe.